Esse é o podcast Instante de Infraestrutura Análise em 10 Minutos, uma iniciativa do Portugal Ribeiro e Jordão Advogados, produzido por inteligência artificial, sob a curadoria de Maurício Portugal Ribeiro. Neste episódio, tratamos da agenda de pesquisa sobre o tema da flexibilidade contratual, com base em um artigo de autoria de Maurício Portugal Ribeiro. Olá. Hoje a gente vai mergulhar num tema assim super importante para contratos de longo prazo, tipo concessões, PPPs, a tal da flexibilidade contratual. E para guiar nossa conversa, temos um artigo do Maurício Portugal Ribeiro. Ele faz uma análise bem crítica de um outro estudo, do Nóbrega, Veras e Turola, sobre a ideia de contratação incompleta. Exatamente. Esse estudo que você mencionou, de Nóbrega e colegas, introduz uma coisa que eles chamam de Teorema do Barquinho de Klink. Teorema do Barquinho de Klink, que nome curioso. E o que diz esse teorema, basicamente? Bom, a ideia central ali é que contratos muito longos, como esses de infraestrutura, só são assinados porque todo mundo meio que assume implicitamente que se acontecer algo muito fora da curva, muito adverso, vai dar para renegociar, para adaptar o contrato. Entendi. E a partir daí eles defendem mais flexibilidade, mais mecanismos de adaptação nos contratos, certo? Isso. Só que aí entra a análise do Portugal Ribeiro. O artigo dele argumenta que, essa premissa, a de que precisamos lidar com o inesperado e adaptar contratos, não é exatamente uma novidade para quem já trabalha com isso, né? Tipo, já é meio que um consenso? Vê tudo. E a assimetria de informação, uma parte saber mais que a outra, isso já está na base da discussão há décadas. E os mecanismos contratuais foram evoluindo justamente para isso, sabe? Deixaram para trás aquela visão antiga de só ter força maior e caso fortuito, para ter uma alocação de riscos bem mais sofisticada. Então a crítica do Ribeiro não é só sobre a premissa não ser nova, mas também sobre como o estudo abordou isso. Exatamente. A crítica principal é que o estudo do Nóbrega e companhia parece estar debatendo com uma visão mais antiga, talvez mais simplista de contrato, de manual, básico mesmo, e não dialoga com o que os especialistas da área já discutem e aplicam há bastante tempo. E o mais interessante que o Ribeiro aponta é que o estudo deles não se aprofunda em analisar como os mecanismos que já existem para essa adaptação funcionam na prática. Eles são suficientes? Como são usados? Isso ficou de fora. Entendi. Faz sentido. Bom, então se a necessidade de adaptação já é um ponto pacífico e os mecanismos atuais não foram o foco do estudo criticado, o que o Portugal Ribeiro sugere? Qual seria a agenda de pesquisa para realmente avançar nessa discussão sobre flexibilidade? Aí o artigo do Ribeiro fica bem interessante mesmo. Ele esboça uma agenda de pesquisa bem concreta. Primeiro ponto, investigar na prática, empiricamente mesmo, como as regras legais e contratuais que já existem sobre eventos imprevisíveis de impacto extraordinário, tipo as da antiga Lei 8666, agora 14.133. Como elas têm sido usadas? Foram acionadas. Deram resultado. Exato. Foram acionadas. Qual foi o resultado? O estudo de Nóbrega não toca nesse ponto. Outro ponto fundamental que Ribeiro levanta, a questão da alocação de risco. Quando o contrato joga um risco específico, por exemplo, o risco de demanda para o parceiro privado, isso elimina o direito dele de pedir reequilíbrio se acontecer um evento totalmente imprevisível e extraordinário que afete justamente aquela demanda. Boa pergunta. E existe resposta para isso? Então, Ribeiro menciona que a NTT, em alguns casos, entendeu que sim, que a alocação eliminaria esse direito. Mas ele mesmo discorda. Ele argumenta que a proteção legal contra o imprevisível, que está lá na Lei 8.987, por exemplo, funciona como uma rede de segurança, um risco que continua sendo da administração e que não poderia ser totalmente afastada só porque se alocou um risco específico no contrato. Isso mexe com os limites da própria alocação de riscos, né? É um debate importante. Nossa, realmente complexo essa tensão entre a alocação contratual e a proteção legal. O que mais tem nessa agenda? Ribeiro também aponta para a necessidade de olhar para as cláusulas de riscos residuais.
Sabe aquelas que dizem que qualquer risco não listado expressamente é do contratado? Elas acabam reduzindo a flexibilidade, né? Precisamos entender melhor o impacto disso. E ele também desmistifica um pouco a relação entre reequilíbrio e renegociação. Muita gente vê como coisas opostas, mas ele argumenta que não são. Como assim? Todo reequilíbrio, na prática, exige alguma negociação para definir valores, prazos, etc., mesmo que seja dentro de parâmetros já definidos. A renegociação seria um processo mais amplo, que pode até mudar as regras do jogo. Ele cita o exemplo da linha 4 do metrô de São Paulo. O contrato falava em direito ao reequilíbrio se a demanda caísse muito. Mas, na prática, uma queda tão brutal acabou abrindo espaço para uma renegociação bem mais profunda, não foi só aplicar uma fórmula. Entendi. Então a sugestão é focar menos em grandes teorias tipo teorema e mais em como os instrumentos que a gente já tem funcionam na vida real, quais os limites deles e até mesmo, como o Ribeiro menciona, a possibilidade de alterar a própria matriz de riscos durante o contrato. Ele acha isso juridicamente viável, mas, claro, tem o desafio de como precificar essa mudança no meio do caminho. Exatamente. E tem um ponto final que eu acho crucial na agenda que o Ribeiro propõe e que o estudo de Nóbrega e colegas não abordou: o fator humano, o fator institucional, o famoso apadão das canetas. Ah, sim. Aquele medo que os gestores públicos têm de assinar aditivos, de renegociar e depois serem responsabilizados pelos órgãos de controle, né? E o gestor público fica com receio de tomar a decisão, medo de um TCU da vida, de um Ministério Público questionar depois. Então, o Ribeiro defende que é essencial investigar quais são as proteções que esses gestores têm hoje, como os órgãos de controle de fato enxergam essas renegociações. Sem resolver essa questão da segurança para quem decide, a flexibilidade pode ficar só no papel, né? Faz todo sentido, é um ponto muito prático e relevante. Pois é, e se a gente conectar tudo isso? É óbvio que buscar mais adaptabilidade, mais flexibilidade nos contratos de infraestrutura é vital. Ninguém discorda disso. Mas talvez o debate precise ir além das cláusulas e das teorias econômicas. Diante desses desafios práticos todos, e especialmente do risco real do apagão das canetas, fica a pergunta, né? Que tipo de arranjo institucional, que tipo de governança a gente poderia criar para destravar de verdade essa capacidade de adaptação dos contratos, isso sem abrir mão da segurança jurídica e, claro, do interesse público. É uma reflexão importante para a área. Esse é o podcast Instante de Infraestrutura Análise em 10 Minutos, uma iniciativa do Portugal Ribeiro e Jordão Advogados, produzido por inteligência artificial sob a curadoria de Maurício Portugal Ribeiro. Até a próxima semana.